Telespectadores da televisão de Moçambique, muito boa noite. Nesta edição do programa Grande Debate, vamos falar sobre o tráfico de seres humanos. Queremos concentrar a nossa atenção no tráfico de mulheres e crianças que são exploradas sexualmente em vários países, com especial destaque na República da África do Sul. Queremos perceber as causas, as consequências, a assistência jurídica que tem sido canalizada às vítimas do tráfico aqui no nosso país. Portanto, este é o mote da conversa que pretendemos realizar em cerca de uma hora. Dr. Carlos Xera, boa noite. Do ponto de vista sociológico, o que é que explica o problema do tráfico de seres humanos, mulheres que estão sendo, digamos, usadas para... Não sei responder uma pergunta tão vasta quanto essa. Apenas posso colocar alguns parâmetros. Eu tive a possibilidade de dirigir em 2005, durante 8 meses, dirigi uma pesquisa sobre tráfico de crianças em Moçambique. Muito rapidamente. Estivemos em Mpumalanga, onde estiveram um psicólogo e um sociólogo a trabalhar lá. A situação que foi mostrada não é de estranha. Isto foi feito em 2005, há cerca de 7 ou 8 anos. O que é que nós constatamos? Primeiro, uma grande tráfico, porque o tráfico tem várias características. Um grande tráfico das províncias de Nampula, Gaza e Maputo para a África do Sul. Tráfico do tipo sexual, mas também laboral. Segundo ponto, sobretudo nas zonas de centro, um tráfico associado à extração de órgãos, não para fins de transplante. Eu creio que é falsa qualquer situação que for mostrada em Moçambique, mas para efeitos mágicos, tratamentos de remédios destinados a fortalecer o corpo e enriquecer pessoas. Finalmente, um campo que nós não tivemos ocasião de estudar, é provavelmente o mais problemático dos campos que nós temos em Moçambique, que é a utilização de mão de obra infantil sobre a umbrella, sobre a sombrinha do parentesco. Este é um campo, quanto a mim, a Unicef tem chamado a atenção para esta realidade. Em 2000 e qualquer coisa, a Unicef dizia que havia uns 2 ou 3 milhões de crianças em situação vulnerável em Moçambique. Então, finalmente, queria dizer o seguinte: há duas situações que podem, creio hoje, que ainda hoje concorrer para esta. Em primeiro lugar, as vulnerabilidades sociais, as dificuldades que as pessoas têm, que as tornam vulneráveis e fáceis ao aliciamento. As questões que têm a ver com económicas, pobreza, cultural... Podemos fazer. Em segundo lugar, concepções culturais existentes no país e que levam, digamos, a um caso da extração de órgãos, que levam as pessoas a este tipo de crime. Em terceiro lugar, o facto de, no nosso país, muitas vezes a utilização da mão de obra infantil não ser considerada um crime, ser considerada uma atitude normal. Este é um aspecto importante. Finalmente ou não, a porosidade das nossas fronteiras e questões de corrupção também se juntam muitas vezes, permitindo este fenómeno tão chocante e tão variado quanto seja o tráfico. Na cidade de Maputo, o fenómeno é conhecido não por tráfico, mas por tatapapá, tatamamã. Tem esta maneira de se dizer. Era esta a minha resposta para Então, pois, Júnior, depois de tudo isso que nós já assistimos na reportagem que passou há pouco, quais as consequências psicológicas e sociais para as menores? Deixem-me talvez começar por uma questão um bocado mais geral, que eu devo dizer que casos como este chocam qualquer um de nós e chocam-nos exatamente porque estes casos não correspondem, vamos dizer, ao normal. Portanto, aqui uma fuga na normalidade, esta fuga à normalidade é que torna isto um caso sensacional e que chama a atenção de nós e o que é muito correto. Portanto, a normalidade é que o pai, a mãe, antes mesmo de gerarem uma criança, geram a criança, ela já existe na fantasia das pessoas, ela é feita com muito amor, as crianças nascem, têm nomes tradicionais, por exemplo, aqui no Sul, dos antepassados, e há todo um conjunto de práticas para proteger as crianças, né? Então, essa é a normalidade, mas evidentemente, como o professor Carlos Xera se referiu, na nossa cultura moçambicana, especialmente a nível da zona rural moçambicana,
Eu penso que há fragilidades que de alguma maneira, temos que começar a lidar com elas para criar um sistema de proteção da criança mais eficiente, né? Por exemplo, essa questão. É comum que uma pessoa que vive aqui na cidade de Maputo, por exemplo, ou na cidade da Beira ou Nampula, peçam que familiares seus que vivem no campo para mandarem as crianças para virem aqui para Maputo. E é uma mistura, é meio empregado doméstico, é meio membro da família, ajuda-se a crescer a criança, mas eu penso que esses aspectos aqui são desafios que a industrialização traz. Quando vivemos todos na mesma aldeia, é possível controlar o que acontece com a criança. Quando a criança agora vem para Maputo, vai para Beira ou vai para a África do Sul, aí já foge a este controle comunitário. Portanto, eu penso que o que a criança precisa, o que é fundamental na criança, é olhar para o adulto e ver no adulto, portanto, um sinónimo de quem a gerou com amor, de quem a vai proteger, de quem a vai dar segurança, de quem vai dar amor, etc. Quando é a pessoa que devia proteger a criança, portanto, aqui neste caso é o tio, né? É o avô que está envolvido, que em vez de proteger a criança, explora esta criança, né? Atira esta criança para o mercado sexual. Aqui há como que o quebrar de um alicerce muito importante da confiança da criança nela própria, na confiança da criança nos adultos, e na confiança que esta criança terá em relação ao mundo em geral. O mundo deixa-se de ser previsível, torna-se imprevisível. A vida real destas crianças é pior do que qualquer pesadelo que elas pudessem ter tido. Então aqui estamos perante uma situação altamente traumatizante para estas crianças. O apoio psicológico aqui é importante, quer a família, sobretudo. Indiscutivelmente. Embora tenha sido quebrado isso com o envolvimento destes parentes na sua venda, entre aspas. Penso que aos diferentes níveis, ao nível individual, podemos falar deste apoio psicológico à criança, mas também ao nível social, e eu penso que, e é bom que chamemos a atenção para este caso, é bom que este caso tenha ido a tribunal, é importante que a criança se aperceba de que ela foi explorada, ela foi vitimizada, ela sobreviveu àquela vitimização, e quem cometeu aquele ato, que é um crime, vai ser punido pela lei e vai tentar repor essa uma normalidade. Doutor Zacarias, médico legista, ouvimos aí atentamente do jornalista Francisco Júnior que elas eram abusadas diariamente com a participação de 9 homens diferentes, não é verdade? Há grandes lesões, obviamente. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu irei na senda do que foi dito pelo professor Carlos Serra e Boia, que o papel da medicina legal nessa problemática do tráfico de seres humanos e exploração é no sentido de provar que as vítimas sofreram esses danos, quer na saúde física, quer na saúde mental. Então, essa prova é importante para a justiça poder ser feita, para que a legalidade seja reposta. Então, o papel da medicina legal nestes casos, poderemos falar assim de uma forma bastante geral. Em primeiro lugar, como o tráfico implica necessariamente um tipo de atividade, diremos entre aspas, laboral, que é praticado em condições subhumanas de escravidão, obviamente que haverá lesões nesse indivíduo. São lesões físicas, a pessoa irá fazer trabalho, como a reportagem muito bem tentou explicitar, trabalhos que não estejam de acordo com a idade daquela criança. Portanto, terá danos físicos na saúde física, que é necessário provar. Enfim, uma série de lesões em diferentes órgãos e aparelhos. Em segundo lugar, nos casos em que há uma exploração sexual, haverá também lesões a nível dos órgãos genitais, presentes ou não, dependendo do tempo em que a vítima é examinada, mas as consequências aparecem, porque essas relações muitas das vezes não são protegidas, vão levar a que a vítima tenha doenças de transmissão sexual e possa eventualmente contrair também o HIV/SIDA, gravidez indesejável, com as consequências que advém dessa gravidez, de uma pessoa que esteja malnutrida, tem riscos de aborto, tem riscos de parto pretermo, tem riscos de outras lesões durante o parto, como fístulas ou outras lesões. Isto é importante frisar. Acima de tudo,
é importante abordar essa questão do ponto de vista médico-legal muito mais amplo do que isso. Por exemplo, nos casos em que há extração de órgãos, quando há extração de órgãos, é preciso saber se o órgão foi extraído enquanto a pessoa está viva ou se era já um cadáver. Porque, além do crime do tráfico, há outro crime. Se matou a pessoa e depois extraiu o órgão, portanto, há um homicídio em primeiro lugar. É preciso provar esse homicídio. Se a extração foi feita após morte, só o médico legista é que pode dizer que aqueles órgãos foram extraídos com fins, para diferentes fins, obscurantistas, etc. E na nossa realidade, no caso do Hospital Central de Maputo, quais são a média dos casos que temos recebido desta natureza? Eu não tenho aqui estatística, mas a minha experiência diz o seguinte: eu já fiz trabalhos em Nampula e naqueles casos, e tenho visto reportado em jornais que há sempre esses problemas. E há colegas na Beira e Nampula que reportam casos dessa natureza. Portanto, não há uma estatística, que não trouxe aqui a estatística, naturalmente, mas é importante que, não só que exista a estatística, que os casos sejam reportados. Porque o problema é necessário provar que houve extração dos órgãos. Se a extração ocorreu enquanto a pessoa estava viva, aí, portanto, é muito mais grave. Imagine que um indivíduo, quando é submetido a uma anestesia, ela é praticada, quando é submetido a uma cirurgia, é praticada sob efeitos da anestesia, para limitar a dor. Se esse indivíduo é extraído um órgão sem que haja condições de asepsia, sem anestesia, imagine o impacto da dor que essa vítima sofre. Portanto, isso é um elemento importante. Nós vemos isso nos mídias a reportar nesses casos. E outro elemento importante é que, muitas das vezes, quando estamos a falar que há extração de órgãos ou há violação de túmulos, é preciso determinar-se. Se foi uma violação de túmulos, se foi tirado um cadáver, é outro tipo de crime. Portanto, a intervenção médico-legal é fundamental para tipificar as diferentes formas de crime. O papel da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, tem sido importante na luta que se trava para o combate deste fenómeno do tráfico de mulheres e crianças que são exploradas sexualmente. Temos aqui a participação da Unicef. Boa noite. O que é que a Unicef tem feito neste campo? Bom, a Unicef, como parte das Nações Unidas, o nosso papel fundamental é de trabalhar de mãos dadas com o governo, principalmente para tentar trabalhar na prevenção como na resposta a esse crime do tráfico, de crianças, principalmente. E também trabalhamos com a sociedade civil nesse sentido. Mas, especificamente com relação ao tráfico, aqui em Moçambique, na área da prevenção, trabalhamos com o Ministério da Mulher e Ação Social e com o ICS, o Instituto de Comunicação Social, e também com os meios de comunicação, tanto televisão como rádio comunitárias, para a transmissão de mensagens sobre esse tema do tráfico, para sensibilizar a população em língua local, como em português, em línguas locais. E, por exemplo, houve um vídeo que foi feito sobre esse tema do tráfico, justamente para alertar a população que esses casos de que alguém vem, por exemplo, buscar um tio, alguém com dinheiro, chega lá numa comunidade e fala que vai levar a sua filha, o seu filho para trabalhar ou para estudar na capital, que isso é para ficar de alerta e é possível que seja uma situação de tráfico. Então, esse é o nosso trabalho na área da prevenção. Na área da resposta, trabalhamos também fortemente, tanto com a medicina legal, que está aqui, com a saúde mental do Ministério da Saúde, como com o Ministério da Ação Social, a Procuradoria e a Polícia, para assegurar uma resposta tanto jurídica como social para esses casos. Então, o fortalecimento do serviço de medicina legal para assegurar que a coleta de evidência seja atempada, que a polícia saiba agir e identificar esses casos. Os resultados são animadores no sentido da luta que travam? Eu acredito que sim. Eu sinto que há uma mudança forte nos últimos anos aqui em Moçambique. Você percebe não só nos meios de comunicação uma maior, como esse programa, esse debate, mas muitos outros, se fala mais do tema, se denuncia mais. Então, isso é muito importante. Então, há um aumento da denúncia. A Procuradoria reporta também um número
crescente que é denunciado, que eles estão trabalhando arduamente para trabalhar nesse sentido. E se observa um aumento da polícia, em todos os setores da justiça há um aumento. O que ainda falta, e que ainda é complicado, é publicitar os casos que são julgados, porque sentimos que há uma importância de mostrar que quando há um caso de sucesso, digamos que a Procuradoria ou que os tribunais julgaram esses casos, que devem ser mostrados publicamente, justamente para combater o tema da impunidade, porque os dois maiores problemas são a normalidade, as pessoas acharem que essas coisas são normais e não se ultrajarem. Então, isso que o Boia estava a falar, que é muito importante, é o tema da não aceitar, e o segundo, combater o tema da impunidade. Então, esse é o nosso enfoque como Unicef. Doutor Mossanhar, nós desde 2008, no nosso ordenamento jurídico, já temos uma lei sobre o tráfico de pessoas, sobretudo mulheres e crianças. Esta lei está a servir de alguma forma para combater o tráfico de mulheres e crianças? Bom, boa noite, mais uma vez. A pergunta é muito difícil de responder. É difícil de responder porque o que está em causa para mim não são os instrumentos legais como tal. A vinda da lei só por si não altera nada. Acabamos de ouvir o depoimento dos ilustres painelistas. Esta questão do tráfico é um assunto, ou é um caso de longa data, onde concordar comigo que os mais velhos estão aqui, que nós no campo onde eu nasci, havia uma grande advertência para não pedir boleia. E na altura era a questão dos chineses, porque a fama era os chineses levam e matam e desaparecem. Mas voltando para a pergunta, eu poderia dizer com muita certeza que esta lei veio em 2008, sim senhor, foi muito bom, mas veio. Não quero acreditar que a lei esteja a ser aplicada, porque das várias vezes que eu pude participar em eventos, tem-se ventilado que a lei como ela sozinha não pode ser aplicada, porque falta o seu regulamento, é preciso regulamentar, vários argumentos são postos. Mas o que eu quero dizer é que a lei é um bom instrumento, porque vem regular. E o que é que temos que fazer então, para que... Essa pergunta talvez seja melhor para mim. É preciso que hajam ações concretas na comunidade. Eu concordo que a questão da pobreza, concordo que a questão... Eu tenho casos de pessoas que não têm nada a ver com pobreza, que foram cair na rede dos traficantes. Eu tenho casos em carteira, e tem pessoas casos de pessoas que estão no último ano da universidade, que não é questão da formação em si. O que falta na comunidade são ações de prevenção. Para mim, a melhor atitude que toda a gente tem que tomar, governantes, sociedade civil, e todos nós temos que apostar na prevenção. Porque uma pessoa traficada, muitas das vezes costuma-se dizer que é muito difícil recuperá-lo. Se é traficada para efeitos de abuso sexual, ainda vamos com sorte, podemos encontrar, podemos recuperar. Tem aqueles processos todos dos sociólogos e psicólogos para poder fazer ela voltar à normalidade. Mas se ela foi traficada para efeitos de extração de órgãos, nós não vamos a tempo. Por quê? Portanto, o papel na comunidade é importante no sentido de sensibilizar as pessoas à necessidade da prevenção. Eu queria ouvir a doutora Mbele Chuquel, o papel do Ministério Público tem estado a acompanhar, através das reportagens que passamos aqui na televisão de Moçambique, um esforço outros Estados, nomeadamente a República da África do Sul, no combate ao tráfico de seres humanos. Mas internamente, o que é que nós estamos a fazer
para punir os praticantes deste tipo de crime? Boa noite e obrigado por este convite de poder, portanto, estar aqui neste debate e poder também contribuir em torno deste tema, que é um tema bastante importante e atual, que é o tráfico de menores. É importante dizer que, ao nível da Procuradoria-Geral da República, há um conjunto de ações que estão a ser levadas a cabo para não só prevenir, mas também combater o tráfico de pessoas com enfoque principal para crianças e mulheres. E uma das ações importantes que a Procuradoria-Geral da República avançou foi, portanto, na elaboração de um plano nacional de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Porque nós sentimos que é necessário haver uma estratégia, haver políticas que definam ações concretas em várias áreas de intervenção. Há pouco tempo foi focado o aspecto da prevenção e nós estamos a fazer prevenção ao nível nacional, ao nível de todas as províncias. Há campanhas de sensibilização para consciencializar as pessoas, para consciencializar os cidadãos para este fenómeno do tráfico. Não só estamos a fazer isso, mas também estamos, portanto, a fazer formação, porque não é possível nós combatermos um fenómeno transnacional como é o crime de tráfico, se nós não dotarmos os principais atores, os principais intervenientes de matéria, de, portanto, conhecimentos adequados que permitam, portanto, intervir, mas intervir não só de forma eficaz, mas de forma eficiente. Daí também que têm sido levadas a cabo ações de formação de investigadores, da Polícia de Investigação Criminal, guardas de fronteira, portanto, agentes de migração e também magistrados para que também possam, portanto, atuar de forma mais eficaz. E também é importante também ressaltar aqui o aspecto que tem a ver com a repressão, que é a necessidade dos casos serem reportados, portanto, serem registados, para que possa haver uma ação do Ministério Público no seguimento do processo. Um aspecto que foi aqui levantado, que as pessoas sentem-se retraídas em denunciar. Como é que o Ministério Público chega lá? Tem havido denúncias? As pessoas vão denunciar? Os dados estatísticos que nós temos neste momento revelam que os casos de tráfico estão, em termos de denúncias, está a aumentar. Só, por exemplo, nós podemos citar que em 2012 nós tivemos, ao nível nacional, o registro de 30 casos de tráfico. Comparativamente ao ano de 2011, tivemos o registro ao nível nacional de 24. Isso quer dizer que as pessoas já estão um bocadinho mais consciencializadas para, portanto, denunciar e que possa, portanto, levar a que as autoridades competentes possam, portanto, levar a cabo uma investigação adequada para, portanto, responsabilizar as pessoas. Mas nós estamos cientes que ainda há muito que se fazer. Portanto, há um vasto campo de ações, principalmente no que tange a situação da proteção e integração das vítimas. É um assunto que nós pensamos que ainda existem algumas lacunas e é por aí também que este plano de ação vai abranger este campo muito grande, mas, entretanto, já há ações que estão a ser levadas pela Procuradoria-Geral da República em coordenação com as autoridades competentes, dos quais podemos citar o Ministério da Mulher e Ação Social. Ainda bem que está representado aqui o Ministério da Mulher e Ação Social. Doutora, boa noite. A questão de apoio às vítimas é importante. O papel do Estado aqui é chamado, uma vez mais, para a reintegração destas vítimas. O que é que tem sido feito neste domínio? Boa noite. O papel, trabalho para a reintegração das vítimas é muito importante e, por isso, o Ministério da Mulher e da Ação Social, a nível nacional, tem estado envolvido em ações para a reintegração das vítimas. Primeiro, no que se refere ao acolhimento, porque quando as vítimas chegam, normalmente não é possível fazer a reintegração no mesmo dia, então são internadas. Tem centros onde é que essas pessoas são acomodadas? Sim, são internadas para que se possa fazer o trabalho de localização, do estudo da situação socioeconômica da família e depois se proceder à reintegração familiar, porque é necessário saber
onde é que nós Mas vamos que tipo de colocar? apoios é que estas pessoas recebem? Do estudo da situação socioeconômica que é feito da família, depois se identifica que tipo de apoio é que esta família necessita. Vai desde a integração nos programas de proteção social básica, o acompanhamento que esta vítima recebe, porque a reintegração muitas vezes é um processo. E também se trabalha com as comunidades para que, a nível da comunidade, haja este acompanhamento. Porque aqui a grande preocupação é primeiro, que as crianças sejam devidamente reintegradas, que tenham o acesso aos serviços sociais básicos, mas também que estas crianças não voltem a ser traficadas. Então, este trabalho tem sido feito pelo Ministério da Mulher e da Ação Social, e não só em coordenação com as estruturas locais, com as organizações da sociedade civil e com as demais instituições que intervêm nacionalmente. Obrigado. Dr. Carlos Serra, como é que Moçambique pode estar imune a estas situações, uma vez que isto é desenvolvido por redes poderosas? Eu não sei responder a essa pergunta, mas eu gostava de pedir de tomar em conta algumas coisas que foram ditas. Em primeiro lugar, eventualmente a área de estudo do Dr. Boia, e não só, a doutora Mabela, isso é interessante também, é um estudo sobre a cultura do silêncio. Essa cultura do silêncio é manifesta, é que nós temos que estudar primeiro estas coisas, na minha opinião, é manifesta no tráfico sexual. Nós fizemos vários estudos de caso em Mpumalanga, e não só, e esses casos revelam traumas de ordem vária horríveis. São crianças de 13, 14 anos. Portanto, um estudo da cultura do silêncio, como é que ela se manifesta culturalmente também no nosso país. Segundo aspecto, nem sempre, doutora Mabela, os casos são comunicados. Quer fruto da cultura do silêncio, quer porque diferentes tipos de tráfico não são considerados tráfico. E há de haver coisas... Eu dou-lhe um exemplo. Em 2005, 25 crianças foram traficadas e vendidas a 100 mil meticais cada uma para trabalharem nas farmas da Sofala. Foram tiradas de Chibabava. Quantas vezes não poderá vir e a gente não os conhece? As pessoas não revelam. Em terceiro lugar, falta um registro publicamente conhecido dos casos de tráfico. Porque, por exemplo, se vocês observam nos jornais, quase todas as semanas aparece um caso raptado, vítima de rapto, mas o que é que significa concretamente rapto? Não é? Falta este estudo da tipologia dos diferentes tipos de casos, e nós não temos esse estudo. Ou se os temos, não chegam ao conhecimento público ou do Ministério. Porque a lei é importante, e a punição também, mas é preciso fazer um estudo a montante do processo, na minha opinião. Segundo, outro aspecto que eu considero fundamental, há um trabalho feito no Ministério do Trabalho em 2000 e qualquer coisa, onde eles mostravam que uma larga percentagem das crianças em Moçambique estava sujeita ao tráfico infantil, em termos laborais. Falta fazer esse estudo em profundidade. Quais são as concepções existentes no nosso país, que podem variar regionalmente, sobre o tráfico de crianças de trabalho? Um questionário que aplicámos a centenas de pessoas em 2005 mostrou que, no geral, as pessoas não consideram isso um tráfico, um crime. É normal. Portanto, um estudo sobre o choque entre concepções tradicionais e concepções vindas das organizações do tipo Unicef, como é que isto se manifesta na realidade? Eu sinto ser imperativo um estudo em profundidade e depois um estudo também das formas de violência física, da punição física, uma área do Dr. Zacarias, casos de extração de corações, de órgãos sexuais que aparecem a miúde na nossa imprensa deviam ser motivos de um estudo em profundidade. E do trauma, do choque que isto provoca nos seres humanos, da dor, o estudo da dor. Então, é só para dizer que
nós temos muitos casos que importaria estudar. Esta é uma tentativa de resposta à sua pergunta. Vou insistir ainda no doutor Boa Ajuda relativamente a esta questão, reconhecendo que este é um problema que Moçambique não é uma ilha, portanto é uma rede e aqui há, digamos, os seus tentáculos internamente. Como é que Moçambique pode estar imune, sendo esta uma rede que é dirigida por pessoas poderosas, ou agentes poderosos? Eu fico na tentação de responder como o professor Carlos Serra respondeu, porque eu penso sem fugir a vossa área, obviamente, de estudo. Claro. Porque o que nós estamos a aprender hoje na psicologia é que qualquer comunidade, né, tem a sua própria definição quando é confrontada com algo que foge da normalidade. Eles definem que isto é algo que foge da normalidade, então é um problema. Essa própria comunidade encontra uma maneira de definir, portanto, como é que podemos resolver este problema, e esta própria comunidade encontra uma maneira para dizer como prevenir que isto torne a acontecer outra vez. Isto é tão e parece muito fácil, né? É muito evidente. Se algum de nós aqui tropeçar, né, vai ter o conceito, eu tropecei, porque é que eu tropecei devido aos sapatos, etc. E o que acontece em Moçambique, eu penso que há uma certa... Quer dizer, nós vivemos num Estado moderno, né, que se vê obrigado a respeitar convenções internacionais dos direitos da criança, etc. E, por outro lado, temos comunidades que são regidas por outros códigos e por outros valores. E eu referia-me a estes fatores protetivos, por exemplo. As crianças, os pais moçambicanos gostam dos seus filhos. Quando eles os geram com muito amor. Mas muitas vezes nós corremos o risco de criminalizá-los, né? E não entramos num diálogo produtivo com eles. Quer dizer, eu sinto que há uma ausência portanto, deste diálogo, não conseguimos aproveitar as potências protetivas da cultura moçambicana. Temos um Estado que não está presente em muitos lados. Quando aparece com um discurso que muitas vezes não é traduzido. Eu dizia aqui antes, quando víamos outra reportagem, que a própria Constituição moçambicana não está traduzida para as línguas banto. Eu pergunto-me porquê. É uma mera omissão. De 35 anos de independência não temos essa. Então nós temos vários discursos e mesmo aqui os colegas que representam mais o Estado moçambicano ou o governo moçambicano, eu penso que há sempre esta tendência do nosso Estado de dizer que nós estamos presentes, nós fazemos, etc. Quer dizer, eu entendo o discurso, mas eu penso que este discurso pode ser enganador, porque nos dá uma imagem de um Estado que está presente, de um Estado que tem a possibilidade de proteger os seus cidadãos. E não é este Estado que nós temos. A nossa definição de criança, né, se sairmos daqui de Maputo e andarmos só uns pequenos metros, ou quilómetros aqui para o Rio Incomati, quando chegamos ao Rio Incomati e encontramos as pessoas a tomar banho, é tão evidente como isto. Pergunta se as pessoas estão a tomar banhos em grupos diferentes. Estão a tomar banho as crianças, as mulheres solteiras, as mulheres casadas, as mulheres adultas, os homens solteiros e os homens casados tomam banho em casa. Quando perguntamos, afinal, até que idade é que é criança? E vemos que esta idade coincide com a maturação biológica. A partir daí, da altura em que a menina pode engravidar, a menina já não toma banho com as crianças, toma banho com as mulheres. E nós chegamos lá e estamos a falar de criança. Então, estamos a utilizar um conceito que surgiu com a industrialização na Europa, que é um conceito do Estado moderno, mas é um conceito que não se aplica aqui, à nossa volta, que não se aplica na casa de onde eu venho, na própria discussão com o meu pai. Então, este para mim é um aspecto que eu penso que... E depois tenho a impressão que quando o nosso Estado é fraco, é um Estado em construção, eu penso que é importante então interagir de uma maneira mais a doutora falou de eficiência, eficácia, mas eu sinto que isto falta. Eu sinto que nós não conseguimos interagir com as autoridades comunitárias. Eu sinto que as ONGs em Moçambique não passam nunca de projetos, estamos sempre a fazer projetos, né? Por exemplo, um sítio onde nós temos as crianças lá durante todo o dia, são nas escolas, né? Nas escolas nós temos hoje violência sexual que é praticada por alguns professores. Nas escolas nós temos casos de professores que trocam notas por sexo com as crianças e nós não conseguimos fazer nada. Isto acontece nas nossas barbas, em instituições públicas, né? Onde nós ensinamos às crianças o que devia ser devia ser correto. Então começamos aqui a ter este padrão. Porque claro que hoje encontramos uma menina que é capaz eu quero pedir a ajuda da Diretora Nacional Adjunta para responder a algumas questões que certamente devem ser respondidas, obviamente, porque coloca aqui questões muito importantes na relação com as comunidades.
da relação com as comunidades é muito importante. Penso que todos nós temos a consciência que, devido à vastidão do país, há várias maneiras de perceber as coisas, mas numa questão acho que temos todos que concordar, é que o bem-estar da criança deve ser a prioridade e o anseio de todos nós. Porque reconhecemos que o Estado sozinho não pode resolver o problema. Daí que há este envolvimento das comunidades. Eu posso citar aqui o exemplo da existência de cerca de 1.600 comitês comunitários de proteção à criança. São comitês que funcionam na comunidade, são as pessoas das comunidades que fazem parte destes comitês, as crianças participam nestes comitês, onde os problemas relacionados com a proteção da criança são discutidos e se encontram soluções locais. Eu penso que este é apenas um exemplo. Se temos tudo isso, então por que continuamos a assistir, Dr. Zacarias? Bom, eu penso que aqui eventualmente, está-se a discutir muita coisa e não está-se a focar. Eu acho que é importante, eventualmente, eu como investigador, eu acho que a área importante, antes de começarmos, a doutora Amabélia falou do Plano Nacional de Combate, e a doutora Chica Francisca Salles falou dos planos comunitários, etc, etc. E é importante aqui realçar o seguinte: nós temos que, aquilo que disse o professor Serra, temos que fazer uma tipologia clara do que é o tráfico. O tráfico, há diferentes tipos de tráfico de crianças com fins diferentes. Primeiro temos que fazer tipologia. Temos que fazer um estudo, um levantamento. Qualquer ato de prevenção não é possível sem estudos prévios. Portanto, sem estudos prévios nós não vamos fazer prevenção. Há fatores de risco que são conhecidos naturalmente. A pobreza é um fator de risco. Não é o fato da pessoa ser formada, não quer dizer que não seja vulnerável a isso. O ser formado não quer dizer que a pessoa não necessite de dinheiro, não seja enganada, não seja seduzida ao tráfico, a tráfico sexual ou prostituição, porque ela precisa daquele dinheiro. Portanto, é fundamental nós estudarmos quais são os fatores de risco que existem das diferentes formas, tipos de crime de tráfico, ou práticas, etc, etc, irmos aquilo, ela deu um exemplo positivo. Existem essas comunidades, mas nós temos que ir a essas comunidades verificar. Nesta comunidade há esses problemas, ou se estamos a falar de estatística? Estatística é bonito, né? Para o olho. É eficaz? E se não for eficaz, vamos procurar qual é a vulnerabilidade que existe naquelas comunidades e, portanto, usarmos aquela experiência daquela comunidade que existe, esses comitês, esqueci-me o nome, para fortalecer, para evitar que aquelas práticas existam. O professor Boy falou dos conceitos de idade, conceitos de não sei o quê. Sem investigação não se faz nada. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que penso que a doutora Amabélia falou do Plano Nacional de Combate. Quer dizer, essa questão de formação. De formação. Falou só de formação dos polícias, dos magistrados, etc, etc. Mas falta a formação... Das vítimas? Não das vítimas, a formação dos profissionais de saúde. É necessário que incluam isso no plano, formar o pessoal de saúde, para que aquele pessoal, porque essa gente toda que vai ao centro de saúde, aquela enfermeira que está aí no centro de saúde, possa perceber essa criança, possa diagnosticar, essa criança está a ser forçada a trabalhos, é vítima de trabalhos forçados. Porquê? Porque o estado de saúde. Nós chegar lá, a pessoa tem malária, só olha, tem malária, vai para casa. Mas amanhã está de novo com fraca, com aquela anemia. Porquê? Porque não come bem, porque é vítima de trabalho forçado, etc, etc. Portanto, é preciso formar toda uma equipe para que as equipes trabalhem e sejam super especializadas de acordo com o tipo de crimes que estamos. Portanto, há crimes que podem ser facilmente diagnosticados, outros que são mais complexos, como, por exemplo, as motivações da extração, o professor Serra tem, as motivações da extração do coração. Não há nenhum trabalho. Eu fico admirado. Todos os dias está nos mídias.
extraiu-se os órgãos genitais. Para quê? Para que fim? Nós temos que saber qual é a motivação. Ao nível do governo, diretora, eu volto mais para si e depois de voltar para o Dr. Mossanhado, por que não avançamos para a tipologia do tráfico e estas recomendações que estamos a estar a ouvir aqui? Eu penso que a tipologia do tráfico, acho que a própria lei sobre a prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, já traz quais são os tipos. A definição é clara. Provavelmente o que é preciso fazer é aprofundar as pesquisas para ver como é que o tráfico acontece. Penso que é mais nesta perspectiva, porque em termos de definição dos tipos e para os vários fins a que o tráfico é realizado, a lei é clara. Temos que avançar para esta questão dos estudos sociológicos, estudos antropológicos que nos ajudem a perceber o problema. Também o Dr. Serra, o Dr. Boi, todos estão na academia. Qual é o papel da academia no sentido de ajudar para que isso se realize? Sim, estou de acordo, sou um forte apologista do estudo, mas eu queria dizer o seguinte, que é preciso ter em conta alguns aspectos que me parecem importantes. O primeiro aspecto é que nós somos uma civilização calórica, aberta. As crianças andam à vontade na estrada, andam à vontade na rua, estão à vontade em qualquer estrada. O que significa que são um alvo fácil, os traficantes, de um certo tipo. Isso é facilmente provável. O segundo ponto é que, quando as comunidades estão agitadas, cria-se uma paranoia autêntica, nós também a estudamos, no sentido de que qualquer pessoa estranha que aparece na área com um carro de vidros escuros e uma casa de muros altos é considerado um traficante, o que é falso, mas isto tem dado origem a assaltos a casas por causa desta concepção. O terceiro aspecto é a nossa concepção sobre certos fenómenos, que são não atribuídos a causas naturais, mas a causas não naturais. E este é um problema que pode também estar ligado aos linchamentos. Quando nos linchamentos se matam mulheres acusadas de serem feiticeiras, muitas vezes aqui também há esse fenómeno. O que significa que o problema não é só ao nível das comunidades, é ao nível das escolas, dos professores, que tinha que começar. E, finalmente, toda a rapariga de 13 ou 14 anos, uma coisa evidente que eu vou dizer para todos vocês, toda a rapariga que aparece com 12, 13 anos, vindas de Nampula, Gaza e Maputo, mas também de outras províncias, é produto de uma fratura familiar. Quer dizer, a fratura familiar significa que há um mal que está naquela família, senão ela não vinha de tão longe para ser comercializada para a África do Sul, passando, quando são vítimas, uma langa, que é aquele centro. Portanto, há vários fenómenos que têm que ser estudados, não só ao nível da academia. A Unicef pode dar um grande auxílio, não é assim? Fazendo intervir juristas, médicos, todas estas pessoas, porque é preciso fazer um estudo em profundidade com a tipologia mencionada por aí. É preciso saber que tipo de crime são. Doutora Mbelha. Exato. Eu gostava de voltar a falar em relação ao plano de ação. Este Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas tem 4 eixos de intervenção bastante importantes. E isso para completar aquilo que foi dito em relação à pesquisa e aos estudos. E um dos eixos é disseminar e, portanto, difundir informação. E nesse eixo de intervenção está contemplada a necessidade de elaboração de estudos, de pesquisas, estudos esses de âmbito não só sociológico, mas também de âmbito antropológico, para efetivamente estudar de forma melhor o fenómeno do tráfico, para poder, portanto, traçar políticas e estratégias de forma, portanto, a combater este mesmo tráfico. Outra coisa que eu gostava também de ressaltar em relação à tipologia. Eu penso que o problema não está na tipologia, porque Moçambique, se formos a ver, avançou. Avançou porque nós temos uma lei de tráfico de pessoas que define o que é tráfico de pessoas e, para além de definir o que é tráfico de pessoas, avança também no sentido de crimes, portanto, conexos ao crime de tráfico de pessoas. Temos também o protocolo de Palermo, que Moçambique também
também ratificou, que de certa forma também vem, portanto, contemplar essa situação do tráfico em termos de conceito e pôr de forma mais clara o que é o tráfico. Eu penso que o problema talvez não seja esse. O problema é a necessidade de nós traçarmos ações concretas no terreno, concretas direcionadas às comunidades, aos cidadãos, à sociedade civil, para tentarmos minimizar a situação do tráfico, porque nós estamos conscientes de que não é hoje que nós vamos conseguir acabar com o fenómeno do tráfico. Daí que a Procuradoria-Geral está a trabalhar com as organizações não governamentais, porque nós sabemos que se é difícil, por exemplo, um polícia conseguir que uma vítima de tráfico possa, portanto, de forma livre, espontânea, dizer o que é que aconteceu, as organizações não governamentais têm experiência vasta, principalmente da forma como lidar com crianças. E nós temos essa parceria com a Unicef, mas também com a Save the Children, porque nós estamos conscientes de que para combater o tráfico é necessário não só uma cooperação ao nível dos Estados, mas também uma cooperação principalmente com as organizações não governamentais que atuam nas comunidades. A questão do patrocínio jurídico também é importante aqui, Dr. Mocenhane. Qual é o papel? Eu, se calhar, estou num painel errado, porque eu tenho uma apreciação diferente. Esta questão do tráfico, eu cheguei à conclusão, a minha fraca conclusão, que os papéis não resolvem o problema do tráfico. A ação dos homens, da sociedade civil, é que resolve. Eu concordo. O doutor Zacarias afirma que o mais importante são os estudos para podermos traçar os planos. Só que eu ando nesses encontros, encontro após outro encontro, e sempre se coloca o problema estudo. Eu costumo dizer uma coisa: os traficantes, se calhar, realizam um painel desses por ano e vão atuar. E quando se encontra para subir para o balanço, nós nos encontramos todas as vezes para dizer que temos que traçar estudos. Devo dizer uma coisa que é real. Sinto, eu como pessoa, porque o meu Estado, o governo do meu país, não está a tomar a sério esta questão do tráfico. Mais ainda, eu não sei se o governo, quando diz que assiste às vítimas, assistir uma vítima é trazer do país onde ela sofreu, tinha sido traficada, trazer para o país de origem e dizer, vai para casa. Não sei se essa é que é a assistência. Estamos na reta final do programa Grande Debate. É um tema que nos esgota nesta edição. Eu queria dar 30 segundos a cada um dos painelistas, por favor, para depois de tudo que falamos, que saídas é que temos, Dr. Carlos Serra? Eu aprendi muito com as pessoas que estavam aqui, é a única resposta que eu posso dar, não tenho outra. Gostei muito de estar aqui e cada vez que se debate isto é um percurso, num certo rota. É um percurso, é sempre bom. Eu penso que a nossa fraqueza é não conseguirmos aproveitar os recursos que nós temos, né? E então há uma grande expressão. Só me dar alguns exemplos muito curtos. Eu disse os fatores protetivos que existem nas culturas moçambicanas, em cada família, no amor em cada pai. A Universidade Pedagógica de Moçambique existe desde 1987, financiada pelo Ministério da Educação, forma psicólogos. Entretanto, não conseguimos colocar estes psicólogos nas escolas, nas comunidades, etc. Acabam conduzindo táxi. Os estudantes precisam de fazer tese de licenciatura todos os anos e não têm tempo de fazer temas de licenciatura. Então, temos os recursos e temos muita coisa, mas não conseguimos atualizá-los. E o Ministério da Ação Social, o Ministério da Mulher e Ação Social, se eu engano-me em relação ao número, possivelmente, mas houve uma altura que tinha quase 1% do orçamento geral do Estado. Então, pergunto com isto aqui, o que é que se pode fazer? Não sei quando é que está agora, gostaria de saber, mas de facto... Muito obrigado. Eu só queria frisar o seguinte, a lei é fundamental, é bom que nós tenhamos aprovado uma lei.
E quando nós estamos a falar de tipologia, não é o que eu interpreto da lei, eu sei que é a lei, todos nós sabemos que é a lei. Quando estamos a falar de tipologia é chegar à comunidade, dizer à comunidade, olha, isto que está a acontecer, que poderá eventualmente acontecer ao seu filho, é crime, é tentar transmitir nas palavras das comunidades, das diferentes culturas que existem em Moçambique, o como aplicar, como prevenir que este tráfico, que esta prostituição, exploração sexual ocorre. Isto é que é tipologia. Doutor. Eu aprendi muito também aqui hoje. O meu apelo é que o tema do tráfico é um tema de exploração. E, para mim, o que temos que conseguir é indignação e ação. E quando eu digo isso cada um desses casos que nós vemos, temos que nos indignar. E quando eu digo nós, eu digo transpor a indignação que nós temos, a população moçambicana, e aqui eu falo quando aumenta o preço de alguma coisa, ou quando tem um roubo de um celular, e as pessoas indignam e pegam e lincham, e tomam ações em suas próprias mãos. Eu não estou encorajando isso, mas que a mesma sensação de raiva e de ira quando escutam um caso de tráfico. Obrigado, de doutor Missanha. Bom, é só fazer lembrar que todos nós, muitas das vezes, paramos na Baixa, ao longo da cidade, e compramos amendoim torrado. Eu devo dizer com firmeza que acho que mais de 70% daquelas crianças que andam a vender amendoim na rua são traficadas. Doutora Mabélia Chuquela. Apelar, portanto, à sociedade civil e aos cidadãos em geral que continuam a apoiar, portanto, as autoridades competentes, principalmente na questão da denúncia de todos os casos de tráfico, porque só assim é que nós podemos, portanto, minimizar este fenómeno e reprimir de forma cada vez mais eficiente. Doutora Francisca Salles. Mesmo reta final. Sim. Penso que o importante é estarmos todos vigilantes, todos unidos, porque temos que atingir o mesmo objetivo, que é denunciar, punir os traficantes e proteger as vítimas. E, sobretudo, prevenir que mais crianças sejam traficadas. Estimado telespectadores, fizemos desta forma o programa Grande Debate. Hoje falámos sobre o tráfico de seres humanos, especialmente da mulher e da criança. Boa noite e até a próxima terça-feira.